Olá pessoal, boa tarde, Shalom Adonai para você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus te esconda na fenda da rocha, no seu esconderijo, que Deus traga para você a palavra rema, a palavra que sara, que cura, a palavra que transforma, a palavra que corre como um rio de água viva, um rio que entra dentro do nosso ser e que ele faz a grande mudança, a grande transformação. Eu sou grata a Deus nessa tarde pelo amor de Deus, pela riqueza de Deus e pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para junto podermos agradecer a Deus. Gratidão é a palavra rema nessa tarde. Gratidão é agradecendo a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, de não precisarmos carregar uma garrafa de oxigênio nas nossas costas dentro de uma sacola ou andar num carrinho ou estar com a garrafa de oxigênio do lado da cama. Obrigado, meu Pai, porque santificado é teu nome. Obrigado, Adonai, porque santo, santo, santo é o Senhor do universo. Ele é Pai maravilhoso, Ele é Príncipe da paz, Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Sem o Cordeiro Santo do Eterno, nós não estaríamos mais aqui. Nós já teríamos padecido, partido. Nós não seríamos nem lembrados, se você quer saber. Então, nessa tarde, toda a honra e toda a glória seja dada àquele que é, àquele que há de vir e àquele que há de anunciar as boas novas para aquele que ainda não conhece essa palavra verdadeira. Deus é maravilhoso. Eu vi a história de um rabino que ele fala que este homem tinha um par de sapato. E esse par de sapato se viu a ele por muitos e muitos anos. Sempre que estragava, ele consertava, porque ele não tinha dinheiro para comprar outro par de sapato. Sempre que estragava, ele consertava, porque ele não tinha dinheiro para comprar um par de sapato novo. Mas chegou um dia que aquele par de sapato realmente não servia mais não havia mais condições para ver conserto. E ele olhou para aquele par de sapato e ele disse: eu não vou jogar fora um sapato que por tantos anos me serviu, que foi Deus que me deu de presente. Então, ele pegou aquele par de sapato todo roto, todo estragado, apresentou a Deus e agradeceu a Deus, porque por muitos anos aquele par de sapato serviu para proteger seus pés e andar sobre a face da terra. E ele pegou, após fazer uma oração de gratidão, enrolou ele no jornal, agradecendo a Deus, e ali ele deitou aquele par de sapato rotos fora. Mas antes ele agradeceu a Deus. Quantas vezes nós não agradecemos a Deus pela comida, pela água, pela veste, pelo calçado? Muitas vezes nós compramos tantas coisas exageradas, desnecessárias. Compramos, temos o armário, o guarda-roupa cheio de roupa, cheio de sapato que a gente nem usa. Usa uma vez, dói o pé, machuca o calo, ou cria um calo, você já não quer mais. Ali compra outro. Nós somos pessoas realmente ingratas, porque nós não agradecemos a Deus. Quando vamos beber um copo d'água, esquecemos de agradecer a Deus. Quando vamos comer, agradecemos de fazer a oração de agradecimento a Deus pelo pão nosso que Ele tem nos dado todos os dias e tem trazido à nossa mesa o pão de cada dia. Então, irmãos, é muito importante a gente ter reconhecimento de ser grato a Deus. Ser grato. Quando a gente é grato a Deus, as coisas melhoram na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, quando eu fazia visita nas irmãs, que alguém me convidava para ir fazer uma campanha, fazer uma oração na casa dela, e muitas vezes eu chegava naqueles lares, não tinha um banquinho para sentar. Os copos que era servido o café, era aqueles copos de extrato de tomate. Fazia coleção do extrato de tomate. Então, uma bandeja de alumínio, muito bem areada, muito bem lavadinha.
A bandeja chega, brilhava, os copos bem limpos, lavado com sabão de solda. Ali servia um copo com café, né? Perguntava se a gente queria comer alguma coisa, um pedaço de tapioca, um biscoito, um pão sem manteiga, um pão duro, mas ali estava feliz, estava contente, porque tinha algo para mastigar. Ou até mesmo colocar só o puro feijão, com tocinho, sem arroz, misturado no final, cozido para o almoço com farinha. Eu conheci uma pessoa que morava numa casa de taipa. Eu ainda era criança ainda. Eu deveria ter uns 7 anos, mas eu lembro. Eu costumava muito descer. Ela morava assim numa descida, pois tinha uma porteira, era a casinha dela. Era uma casa de Maria Joana, feito de taipa. E o chão era de barro. O fogão era de lenha. As panelas eram panela de barro. Cozinhava fava com um pedaço de toucinho dentro. Entendeu? A cama dessa mulher era 4 forquilhas enfincadas no chão e colocava os pau e ali eles trançavam borracha de pneu e um colchão de palha. E aquela mulher se chamava, eu não vou falar o nome da mulher, eu não sei nem se a mulher ainda está viva, mas aquela mulher era feliz. O marido trabalhava na lavoura, ela trabalhava às vezes catando mamona, catando caju, ajudando nas despesas da casa. E eu sempre passava na casa dela, porque ela era, o pai dela, o marido dela trabalhava com meu pai. E eu sempre, como eu fui sempre curiosa, sempre ia na casa dessa mulher. E eu destampava as panelas e estava cozinhando fava com um pedaço de toicinho. Eu falava, cadê o arroz? Não tem. Quando terminava de comer, amassava a fava com toicinho, com muita gordura, com a farinha e comia com a mão. E a sobremesa era um pedaço de rapadura ou mel de rapadura, mel de cana, puro com fubá de milho. Hã? Você sabe o que é isso? Você sabe? Você não sabe. Mas aquela mulher demonstrava gratidão, demonstrava ser feliz e demonstrava ter uma vida boa. Não tinha pratos, não tinha caneca de marca, tinha simplesmente umas canecas, uns copinhos de extrato de tomate, prato de alumínio ou prato de plástico, e ali comiam e eram felizes, e toda vez que eu chegava lá, a mulher estava contente, lavando a sua loucinha, varrendo a sua casa com a vassoura de palha ou de vassourinha. Vassourinha é um mato que a gente usava para fazer vassoura, né? Juntava aquele moio de vassourinha e prendia no cabo de vassoura, amarrava, e era com aquilo ali que a gente varria a casa ou varria o terreiro. Quantas vezes minha mãe botou para varrer terreiro imenso com a vassoura de vassourinha. E ai de mim que se não fosse varrer aquele quintal cheio de folhas. No sábado à tarde era o dia de fazer a faxina, cada um tinha uma tarefa. E eu pergunto para você hoje, você dá tarefa para os seus filhos? Você dá tarefa na sua casa? Cada um na casa da minha mãe tinha uma tarefa. Um era para lavar roupa, outro era para lavar louça, outro era para ir para o mato catar caju, catar mamona, os homens eram para cortar capim, dar alimento para os animais. Irmãos, nós estamos aqui hoje porque nós tivemos uma criação que foi dura, mas nos ensinou a ser corajosos, a enfrentar desafio e avançar e não retroceder. Nós não podemos, em hipótese alguma, retroceder. Eu sou de uma geração que lavava louça com a areia da praia, que lavava louça com 2 bacias de água e o alumínio tinha que ficar lavado sem nenhuma mancha naquele alumínio. E eu pergunto a você, você tem ensinado a sua filha a lavar a panela? Você tem ensinado a sua filha a limpar uma casa? Você tem ensinado a sua filha a limpar o quarto que ela dorme? Ou lá dentro tá as roupas tudo em cima da outra, roupa suja tudo jogada no chão, e quando sai na rua
parece uma princesa. Mas entra lá no quarto. Meus queridos, nós temos que viver no mundo real. Nós não podemos viver no mundo da ficção. No mundo virtual, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que tudo é bonito, que tudo é perfeito. No mundo virtual, os casamentos são perfeitos. No mundo virtual, os lares, os filhos, as mães, os pais são tudo perfeito. E no mundo real, dentro da sua casa, é perfeito também. Dentro da sua própria casa, as coisas estão andando, está tendo verdadeiramente disciplina, está tendo correção, está tendo ensinamento. Você está abrindo a palavra de Deus para você dizer para o seu filho, sua filha, alguém da sua família. Aqui dentro dessa casa funciona assim. Aqui tem hora, aqui tem ordem, aqui tem... Aqui dentro dessa casa aqui tem tarefa. Presta atenção. Aquele simples homem cuidou daquele sapato e disse: seria ingrato se eu jogasse esse sapato fora sem antes eu agradecer a Deus. Quantas vezes a gente jogamos as coisas fora? Filho joga a mãe fora. Pai joga os filhos fora. Amigos troca de amigo num abrir e fechar de olhos. Mulheres troca de homem num abrir e fechar de olhos. Quem dá mais, leva mais. Nós precisamos ter a consciência que nós não somos mercadorias. Nós não somos números. Nós somos pessoas que foi resgatada, que foi escolhida, que foi transformada, que recebeu a graça e que a gente tem que andar nessa graça chamada o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz, o Cordeiro Santo de Deus, que me transformou minha vida, que me libertou. Então, irmão, quantas vezes eu vi tanta necessidade na casa de pessoas tão carentes, pessoas tão humildes, pessoas tão simples, que iam para a igreja de chinelinha havaiana. Hoje em dia o pobre não usa mais havaiana. Então, quantas vezes eu vi pessoas descer as lágrimas nos rostos porque não tinham leite para dar para o seu filho. Uma certa vez uma irmã estava precisando de uma cesta e eu também não estava tendo condições de eu mesmo dar. Eu saí batendo de porta em porta. Bati de porta em porta pedindo ajuda para mim fazer uma cesta para me levar para aquela mulher. E ali eu bati, peguei um saco, saí batendo de porta em porta. Eu estou pedindo não para mim, mas estou pedindo para uma irmã, amiga que eu conheço, que está passando por uma necessidade. E ali, irmãos, eu saí de porta em porta, em porta em porta. E no final, eu consegui quase 2 cestas básicas e ali eu entreguei na casa daquela irmã, a qual ela ficou maravilhada com aquela atitude. Então a palavra de Deus diz assim: portanto, não se preocupe de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida, ou com roupa. Não seja como os pagãos, pois eles é quem tem intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam dela. Coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará a você todas as coisas. Portanto, não fique preocupado com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã. Para você também já é suficiente a carga do dia de hoje. Então, toda a carga que nós temos é para o dia de hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã Deus providenciará coisas grandes, coisas impossíveis irão acontecer na sua vida. Deus fará o impossível acontecer, porque Ele está dizendo aqui, nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, pois Deus cuidará do dia de amanhã. Para você também já é o suficiente a carga que você leva para você estar carregando no dia de hoje.
Então, cada dia, Deus nos sustenta, nos carrega, nos orienta, nos ensina e nos mostra que Ele nos tirou da terra do Egito, que Ele nos tirou da terra da escravidão, que Ele nos tirou, irmão, tirou nossos pés de um charco de lodo. A nossa esperança está em Deus. Deus, Ele cuida, Deus, Ele zela, Deus, ele providencia tudo. Deus, Ele não permite que o justo caia e fique prostrado. Deus não permite que você seja envergonhado, ainda que tentem. Quantas vezes eles vão tentar, quantas vezes for necessário, eles vão tentar te derrubar, te ferir, te envergonhar, te destruir. Mas quem cuida de mim e de você vai fazer com que haja livramento, vai fazer com que haja discernimento, vai fazer com que você seja avisado de perigos que está se aproximando na sua vida. Irmão, se eu for ficar aqui contando para vocês o que Deus já fez e o que Deus ainda tem para fazer, o que eu fico impressionado é que as pessoas hoje, elas se vangloriam, porque cantam, porque pregam, porque são conhecidas nas redes sociais, porque tem um nome, tem um título, né? Agora eu quero ver se você tem lombo, para enfrentar a caminhada com alguém que não tem, com alguém que está passando dificuldade, com alguém que está passando dores. Então nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui, alguém liga, atenda, alguém precisa, ajude, porque nós vamos amontoar pedras vivas sobre a nossa cabeça, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quantas vezes, irmãos, eu era chamada de madrugada para socorrer alguém, para ir levar alguém no hospital. O meu primeiro carro era uma Brasília, ano 76, vermelhinha, bonitinha, linda. Foi meu primeiro carro. E servia para quê? Para ir para monte, para levar a irmã para a igreja, para levar gente no hospital, para socorrer as pessoas, para ir pregar a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos? Deus é maravilhoso e Deus nunca desamparou e Deus nunca deixou faltar. Deus nunca nos deixou envergonhados. O inimigo, ele é sujo, ele é perverso. Ele tem o ar de arrogância, ele tem o ar de orgulho. Então, esse ar de arrogância, de orgulho, tem entrado na vida de muitas pessoas que se dizem ter títulos espirituais. Então, nós precisamos, irmão, não ficar preocupado com o dia de amanhã, porque Deus cuida do dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã. Para mim e para você também já é suficiente a carga que nós levamos hoje. Por que vamos estar preocupados com amanhã? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como que eu vou pagar minhas contas, como que eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que estar despreocupada para Deus agir em nosso favor. Eu já disse aqui, uma vez eu tinha uma dívida na justiça, no ano 2000 ou foi 2001, uma causa na justiça de um cheque que foi colocado no valor, se eu não me engano, era 5 mil. E esse dinheiro foi rendendo igual uma lenha numa fogueira. Chegou a 80 mil. 80 mil, se eu não tinha dinheiro para pagar um cheque de 5 mil, eu ia pagar. Como é que eu ia pagar uma de 80 mil? Então, foi uma causa injusta que nos colocaram na justiça. O cheque não era meu, mas foi de uma pessoa conhecida que a gente pegou para dar o cheque de calção naquele hospital, né? E no final de tudo, a dívida virou uma fogueira na lenha. Ficou lenha na fogueira, quanto mais botava, mais queima, né? Então, foi isso que aconteceu. E ali não tinha advogado que desse jeito. Aquela juíza bateu de frente comigo e disse, você tem que pagar essa dívida. Eu disse, eu devo ter esse dinheiro, excelência. A única coisa que eu tenho é um carro que tá ali fora, no pátio, que era um Voyage velho, todo torto. E ali aquele advogado foi lá no pátio, ver aquele carro, quando eu vi o carro, disse, não, senhor, fique com o seu carro. Então eu voltei para casa com aquele carro e ali
foi pro joelho, fui para oração, fui pro joelho, e ali eu apresentava a Deus, explicava para Deus o porquê que nós tínhamos dado aquele cheque naquele hospital, o porquê e por que aquela dívida estava crescendo, que eu não tinha condições, que eu não tinha ninguém para me ajudar, que eu não era capaz de pagar aquela dívida, que eu, nem meu carro eles quiseram, Deus. Como é que eu vou pagar uma dívida se eu não trabalho? A minha vida é fazer tua obra, eu faço a tua obra, eu vou para todos os lugares. O Senhor conhece, Jesus, a minha história, conhece a minha vida, Senhor. E ali fui dialogando com Deus durante 2 anos. 2 anos. Eu esqueci a causa na justiça. Tinha sido um hospital que tinha me colocado na justiça. E todo dia eu passava em frente àquele hospital. E eu levantava a minha mão e dizia, você vai falir. Você vai falir, as portas desse hospital irá fechar. Entendeu? Eu levantava a mão todo dia, eu passava em frente e eu levantava a minha mão e eu dizia, esse hospital vai fechar, aquela conta também vai desaparecer. Eu comecei a profetizar, eu comecei a falar, eu comecei a determinar. Irmãos, aquele hospital fechou, faliu, e a dívida que aquele hospital tinha me botado na justiça, a dívida caducou, zerou, não teve para ninguém, porque Deus, ele conhece a fidelidade de alguém, Deus conhece a honestidade das pessoas, e Deus sabe, ele estava usando de má fé, ele estava sendo desonesto, e Deus agiu em cima da honestidade que eu estava tendo e falando com Deus. E ali Deus me concedeu essa vitória, pagou essa dívida. Hoje funciona o hospital, mas é um hospital público, onde recebe todas as pessoas e não precisam pagar nada. Então Deus, irmãos, ele age, ele chega, ele abarga, ele desembarga, ele é embaixador, ele é embargador, ele é juiz, ele é doutor, ele é advogado, ele é excelência, ele é da realeza. Então se a realeza de Deus chegar e abordar algum processo, alguma lei, você chega para Deus e você fala com Deus, mesmo vamos supor, mesmo que eu ou você estejamos errados, estejamos em desobediência em alguma área, erramos, fazemos alguma coisa que não foi da vontade de Deus, né? Vamos dizer. O que é que a gente tem que fazer? Se arrepende, vai a Deus. Senhor, eu falhei, eu errei, eu cometi um erro. Eu não era para ter feito isso, mas eu estou aqui pedindo a tua bênção, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua benevolência, porque eu não tenho ninguém além de ti. Eu não tenho ninguém na minha vida além de ti para me ajudar. O que acontece é que Deus vai se levantar e ele vai julgar a causa e ele vai te dar vitória. Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa e que diga que vai te destruir, que vai te matar, não. O homem, ele promete, ele não cumpre, o homem faz ameaça, o homem projeta, o homem esquematiza, o homem vem com sortileza para derrubar, para dar uma rasteira. E Deus chega e te dá alertamento, despertamento, insônia, revelação pela palavra. Deus sempre está nos alertando. E nessa tarde não vai ser diferente. Deus está te dando um despertamento. Ele está dizendo assim, mas o Pai Celeste sabe muito bem o que vocês precisam. O Pai Celeste, ele sabe muito bem o que nós precisamos. Então, o celeiro de Deus está aberto nessa tarde para ele estar mandando as bênçãos santas, bênçãos sobrenatural, bênçãos em abundância. Vai descer do celeiro. Uma vez eu tive uma visão que o celeiro de Deus estava aberto e eu via descendo na casa de uma irmã que eu estava orando e Deus me mostrou essa visão. Disse, irmã, eu vejo o celeiro de Deus aberto no céu e Deus está mandando para você. Irmãos, e no outro dia a irmã começou a receber as bênçãos dela que ela estava precisando. Então, irmão, tudo que eu e você precisamos está no celeiro de Deus. O que precisa é a gente se posicionar e buscar e olhar para a palavra e dizer, realmente é verdade. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de vocês e ore ao seu pai que está em secretos. E seu pai, que conhece o seu segredo, recompensará você. Ele conhece os nossos segredos.
Ele conhece nossas necessidades. Ele está aqui para nos abençoar. Deus abençoe você. Já passei dos minutos. Um grande abraço. Fica na fé que Deus vai te surpreender.